esses dias, né, vamos dizer assim, a gente conversando, eu mais um conhecido, e dentre a conversa, né, ou seja, eu falando do amor de Deus relacionado ao Evangelho da Graça, ele disse assim, não, vocês são os desigrejados? Bom, a palavra desigrejado, realmente até já está praticamente popular, né, vamos dizer assim. Mas o que viria a ser desigrejados? Esse que é o assunto deste vídeo, né, de hoje. É importante. Até veja só, é questão de desigrejado. Isso significa que a pessoa está sem igreja. Ou seja, o sentido da palavra é esse. Mas, na verdade, quem é que está sem igreja, os desigrejados, não fazendo parte da igreja? Quem é, na verdade? Então, a tradição religiosa, por muito tempo, ela vinha num sentido de falar o que seria o desigrejado, falar desviados. Então, no sentido de que a palavra desviado não tem mais um sentido óbvio, porque acho que já descobriram que, na verdade, ninguém consegue se desviar de Deus. É verdade essa. Até mesmo porque Jeremias, né, capítulo 23, versículo 23 e 24, diz que Deus está em todo lugar, então ninguém consegue se desviar de Deus. Bom, então substituindo a palavra por desviado, colocaram, no caso, desigrejados. Mas o que vem a ser esse desigrejados? Bom, se nós formos parar para pensar, segundo a tradição que nós aprendemos na religião, que cada um de nós, praticamente, nós viemos de alguma religião, tá? De denominação, vamos dizer assim. Isso significa que a pessoa está desviada daquela denominação. Você saiu de uma denominação, você está desviado. A verdade é o que se fala, né? Você não tem mais um título para que se possa ser, como diz assim, intitulado, né? Conservado fazendo parte de uma denominação. Ou então você está desviado, você está desigrejado. Mas o que a palavra de Deus ela pode nos orientar, pode nos ensinar a respeito deste assunto? É isso que nós vamos fazer, ver isso aqui. Porque segundo a tradição, vamos dizer assim, você tem que estar, de qualquer forma, ali, fazendo parte de uma denominação, seja da igreja A, da igreja B, da igreja C, e, como assim, levando aquele título, carregando aquele título, entendeu? E, como assim, todas aquelas ordenanças que tem dentro da denominação. Vamos lá. Mas, só voltando mais, reforçando aqui, não estamos querendo dizer que a pessoa não possa se reunir, como diz a própria passagem, não abandonemos a tradição de nos reunirmos como igreja. Aí qual é a diferença, então, que temos de nós, vamos dizer assim, como reunirmos como igreja e, segundo a tradição, que a igreja é aqueles 4 paredes ali. Nós vamos ver dentro do decorrer desse estudo, esse embasamento dentro da palavra de Deus. Vamos lá. Primeiramente, vamos aqui em Hebreus, capítulo 10, versículo 25, na tradição da Bíblia King James atualizada. Tá? Veja só, não abandonemos a tradição de nos reunirmos como igreja, segundo o procedimento de alguns, mas, pelo contrário, motivemos uns aos outros, tanto mais quanto vezes que o dia está se aproximando. Podemos reunir? Sim. Qualquer pessoa pode se reunir como igreja. Qualquer um. Isso. Por quê? Porque, na verdade, a igreja em si, ela não é mais aquelas 4 paredes. Olha só o que diz o Senhor Jesus Cristo aqui em João, né? Em João, capítulo 4, e o versículo... vou botar o 17 para ver aqui se é o 17. Vamos daqui. Nisso, uma mulher de Samaria veio tirar água, pediu-lhe Jesus, dá-me um pouco de água para beber. Pois seus discípulos haviam ido à cidade comprar alimentos. Então lhe respondeu a mulher de Samaria, como, sendo tu judeu, pedes de beber a mim, uma mulher samaritana? Pois os judeus não se relacionam bem com os samaritanos. Jesus respondeu a ela, se conhecesses o dom de Deus, e quem é o que te pedes, dá-me de beber, tu lhe pedirias e eu te daria água viva. Ainda ele está se comunicando com a mulher samaritana a respeito
do ocorrido ali, né? Vamos lá. Em João capítulo 4 e o versículo 20, diz o seguinte: nossos pais adoraram sobre este monte, mas vós, judeus, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Ou seja, os judeus, na verdade, eles tinham um lugar certo para adorar a Deus. Porque ali naquele templo, é como diz a passagem de Êxodo, né, capítulo 25, versículo 8. Êxodo capítulo 25, versículo... De novo. Êxodo capítulo 25, versículo 8, diz o seguinte: faz-me também um santuário para que eu possa habitar entre o meu povo. É onde Deus habitava ali. Então, na verdade, eles tinham aquele lugar certo para que eles pudessem ir para adorar a Deus. Assim como Pedro e João, né, subiram junto ao templo, deu para adorar a Deus. Atos capítulo 3, versículo 1. Olha, certa ocasião, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, isto é, às 3 horas da tarde. Ou seja, o templo estava erguido naquele tempo, né? E ali era um lugar correto, um lugar certo, um lugar limitado, confinado, para que eles pudessem adorar. Mas é o que Jesus Cristo falou para a mulher. No João capítulo 23, João capítulo 4, versículo 23, nos diz: mas a hora está chegando, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, pois são esses que o Pai procura para ser seus adoradores. A verdade é essa. Não podemos desprezar essa passagem. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Vamos voltar mais um versículo. Declarou Jesus a ela: mulher, vamos mais no versículo 20. É o que a mulher disse para Jesus Cristo: nossos pais adoraram sobre este monte, mas vós, judeus, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Se você perguntar para uma pessoa que está ali, vamos dizer assim, sob o domínio de uma religião, de uma denominação, aonde se deve adorar a Deus, ele vai te dizer que é lá. Você tem que ir para lá, se ajoelhar, colocar seu nome no livro e assim por diante. Isso seguir as ordenanças, levar o dízimo e assim sucessivamente. E tomar ceia todo mês, tem que estar lá para tomar ceia, e assim sucessivamente. Bom, mas é igual a mulher. Nossos pais adoraram sobre este monte, mas vós, judeus, dizeis que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Mas vamos ver qual foi a resposta de Jesus Cristo. Declarou Jesus a ela: mulher, podes crer-me, está próxima a hora, quer dizer, porque ele ainda não tinha morrido, né? E o Espírito Santo ainda não tinha realmente habitado em cada um de nós como seu templo. Quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai, viu? Não tem lugar realmente para que você possa dizer assim: ali é o lugar de adorar a Deus. Não existe mais. Aquele templo antigo do Velho Testamento não existe mais para hoje. Para que nós pudéssemos, até mesmo como se nós quiséssemos fazer uma réplica daquele templo, para que pudesse confinar a presença de Deus ali, e nós temos que buscar Deus lá. Está entendendo a situação? Então vejamos, o que é que diz o apóstolo Paulo? Agora vamos dar continuidade. Colossenses capítulo 1, versículo 24, olha só. Agora me alegro nos meus sofrimentos por vós e completo no meu corpo o que está das aflições de Cristo em benefício do seu corpo, que é a igreja. Então vejamos que a igreja é o corpo de Cristo. E você é o quê? Você é membro desse corpo. Veja só, você é membro desse corpo. É o que diz a 1 Coríntios, no apóstolo Paulo, capítulo 12, versículo 27. Ora, vós sois o corpo de Cristo. E cada pessoa entre vós, individualmente, é membro desse corpo. Entendeste? Então, olha só, as coisas é muito importante, é muito bonito quando nós vemos isso dentro da palavra de Deus. Entendeste? Então, por que agora? E como que esse corpo ele tem vida? Como é que esse corpo tem vida? Tem vida em Cristo, porque Cristo habita neste corpo, que é a sua igreja. Individualmente, como membros desse corpo, nós recebemos esse Espírito. Olha, vamos lá. Em 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 16, olha. E que acordo pode existir entre o templo de Deus e os ídolos? Porquanto somos santuários do Deus vivo.
como declarou o próprio Senhor, habitarei neles, certo? E entre eles caminharei, serei o seu Deus, e eles serão meu povo. Então Deus não está conosco, Ele não nos separou, entendeste? Então o que é igreja? Igreja é o corpo de Cristo, não é as quatro paredes. Quem é os desigrejados então? Se na verdade a igreja somos nós quando como corpo de Cristo, dos quais nós somos membros, e quem é que está desigrejado? Entendeu a situação? Igreja não é as quatro paredes, entendeu? O que na verdade temos hoje, na verdade, é uma réplica do templo de Moisés, exatamente isso. É onde eles tinham que ir lá para adorar, entendeu? Agora isso faz com que também nós não adoramos? Não, de hipótese alguma. O que diz Hebreus capítulo 10, versículo 25? Não abandonemos a tradição de nos reunirmos como igreja, não indo para a igreja, segundo os procedimentos de alguns, mas, pelo contrário, motivemos-nos uns aos outros, tanto mais quanto vedes que o dia está se aproximando. E no caso deles era a vinda da parousia, né? Então, tudo bem. Veja só, reunirmos é muito importante, é um relacionamento que vamos ter uns com os outros, entendeu? Para, quem sabe ali, uma palavra de vida, de ânimo, entendeu? Um estudo. Isso é muito importante nos reunirmos, mas como igreja, tá? O fato, às vezes, dessas diferenças hoje em dia é porque se pode observar que na maioria dos casos, não todos, é claro, entendeu? Muitos dos quais têm boas intenções, mas na maioria isso trata-se praticamente com interesse financeiro, entendeu? Porque se for nós formos tratarmos o assunto relacionado com esse relacionadismo, isso era para uma sustentação do tempo de Moisés, para os sacerdotes levitas. E hoje existe o sacerdote levita? Existe tribo de levita hoje em dia? Não existe. Não existe nem o tempo, que o tempo caiu, na verdade. Olha o que falou o Senhor Jesus Cristo em Mateus 24, 1 e 2, olha. Então Jesus saiu do templo, e ao caminhar, seus discípulos chegaram mais perto dele para lhe apontar as construções do templo. Tá? Ele, entretanto, lhes observou: estáis vendo todas estas coisas? Com toda a certeza eu vos afirmo que não ficará aqui pedra sobre pedra, pois que serão todas derrubadas. Tá bom? Então é isso aí. O templo da verdade, o verdadeiro templo dos verdadeiros adoradores, agora, o tempo de Deus, somos nós. Esses que estamos na igreja, na verdadeira igreja, que é o corpo de Cristo. Só reforçando, apenas Coríntios capítulo 3, versículo 16. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Santuário, templo e casa de Deus, tudo é, na verdade, o mesmo sentido. Então é isso aí. Como nós agora podemos surgir dessa realidade do que está escrito, para poder andar segundo a tradição de doutrinas humanas, de homens? Porque isso que se dá o sentido de ser fora da palavra, fora da igreja. Porque a igreja, a palavra de Deus diz claramente que é o seu corpo, que somos nós como membros. Olha, veja, 1 Coríntios 6, 19 ainda, 6, versículo 19, olha o que diz. Ou ainda não entendeis que o vosso corpo é o santuário do Espírito Santo? Você não entendeu ainda não? Se você não entendeu, agora sim comece a abrir o seu entendimento para essas coisas, para essas verdades. Ou ainda não entendeis que o vosso corpo é o santuário do Espírito Santo que habita em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não pertenceis a vós mesmos? Então, na verdade, como diz assim, não se preocupe quando se ser chamado de desigrejados. Por quê? Desigrejados não somos nós, porque nós estamos de acordo com a palavra. E sim, desigrejados é quem não está no corpo de Cristo como igreja. Certo? A verdade é essa. O que nós temos hoje em dia nas tradições são praticamente réplicas do tempo de Moisés, que aí estão debaixo de ordenanças, estão debaixo dos estatutos, entendeu? Até mesmo como das leis de Moisés, entendeu? Com obtenção de vantagens, que no caso eram os dízimos que estavam na lei de Moisés, entendeu? Aí tinha a Páscoa que estava na lei de Moisés, para eles cumpriram no judaísmo, tá?
O tempo que eles tinham que adorar a Deus tem que ser ali, naquele lugar. E então, quer dizer, é uma réplica do tempo de Moisés. Nós não, nós temos que estar na graça, tá? Na graça de Deus. Nós podemos se reunir sim, como eu já falei, expliquei dentro da própria palavra de Deus. Vê se Romanos capítulo 16, versículo, deixa eu, estou bem lembrado. Romanos capítulo 16, versículo 5. Saudai igualmente a igreja que se reúne na casa deles. Saudai meu amado irmão Epétron, que foi o primeiro convertido a Cristo na província da Ásia. Então, a igreja de Deus, que é o seu corpo, ele se reúne como igreja. Essa é uma tradição mais fiel que eu concordo dentro da Escritura, porque ela tem uma relação, entendeu, com tudo que o apóstolo Paulo falou referente à igreja. Tá bom? Então, que Deus continue nos abençoando, tá? Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, que isso é importante, não paga nada. Aí você colabora com o canal para que esse canal possa ser divulgado melhor, e também você ativa o sininho para que seja notificado dos novos vídeos que serão postados. Que Deus continue nos abençoando.